Fala galera, nesse vídeo eu quero comentar um pouco com você sobre fundos imobiliários que estão na base 10. Vou trazer aqui 4 fundos que eu considero interessantes para vocês estudarem. Lembrando que é para estudar, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, não sou analista, não sou especialista, não trabalho com isso. Estou apenas compartilhando um pouco aqui do meu conhecimento e do que eu faço com o meu dinheiro. Sou apenas um entusiasta desse mundo de investimentos, tá? Vocês estão vendo aí a tela inicial da minha carteira. Quem quiser ver a minha carteira completa, eu vou deixar o card aí em cima porque eu gravei um vídeo atualizado aí com a minha carteira. Peguei essa notícia aqui no site da Infomoney. É uma notícia de março, então já tem um tempinho, mas olha só que interessante, né? Fundos que custam cerca de R$10 ganham espaço no mercado. Né? No momento dessa notícia aqui, eram 59 fundos na base 10, tá? Que basicamente é o fundo que custa aí na faixa de R$10, né? Provavelmente hoje já passou, eu sei de alguns aí que já passaram por outra, o split, né? O desdobramento, então já deve estar um número muito maior aí do que esse na época. Mas eu resolvi passar aqui, né, porque é uma tendência, eu acredito que realmente é uma tendência, tanto que isso fala aí na notícia, né, porque é muito mais fácil a gente comprar uma cota de R$10 do que uma cota de 100, né, a maior parte da população não tem esse dinheiro para começar, né, e até desestimula a pessoa de começar. Quando a gente vê uma cota lá R$8, R$9, R$10, eu acredito que é muito mais fácil, né, de começar no mundo de investimentos. É muito mais fácil da gente comprar. Então, essa notícia aí também, ela trouxe até mesmo a lista de fundos que eles ranquearam aí, que estão na base 10, né? Não vou ficar lendo um por um aqui, porque não faz sentido nenhum eu ficar lendo isso aqui para vocês. Vou deixar o link dessa notícia aí na descrição do vídeo, para quem quiser ir olhando com calma depois, tá? E a ideia desses fundos é justamente ter uma maior liquidez, né? E aumentar o volume de negociações. E realmente, como eu mencionei, eu acredito que isso deve acontecer, porque é muito mais fácil as pessoas comprarem um fundo de R$10, né? Compra uma cotinha ali por mês, 2. Eu sei que isso não vai mudar a sua vida, mas é melhor do que nada, né? Então, assim, provavelmente isso vai ajudar a aumentar o número de investidores e ajuda também na liquidez das negociações. O mercado, de modo geral, vai ficar muito mais fácil. E chegando no primeiro fundo que eu quero comentar aqui com vocês é o GGRC11. Ele passou por esse split, não tem muito tempo, né? Tem só alguns meses. Tá basicamente aí no preço do seu valor patrimonial, né? Então, assim, ainda tá interessante para estudar. É um fundo de galpão logístico e um pouco de galpão industrial também. Eu acho bem interessante. Eu não vou me aprofundar muito nesse fundo porque eu já gravei um vídeo específico dele. Vou deixar o card aí em cima para quem quiser assistir. Né? Eu gravei o vídeo até antes mesmo do desdobramento, mas a qualidade do fundo, pelo que eu acompanho, continua a mesma, não teve nenhuma modificação. Não faz mais parte da minha carteira, ele fazia parte da minha carteira, mas eu preferi vender, porque como eu expliquei lá no vídeo da minha carteira, eu estou querendo concentrar em menos ativos. E é interessante vocês verem que de forma geral ele está tendo um bom retorno, né, nos últimos anos. Mas o que eu queria mostrar para vocês é em relação aos dividendos, tá? Um dividendo bem estável, né? Na faixa aí de 9 centavos nos últimos meses, ó. Ele teve uns meses aí de 10 centavos, acabou caindo um pouquinho, né? Até por essas alterações na Selic, isso influencia também. E agora ele estabilizou nesses 9 centavos aí, que eu considero até bem interessante pelo valor dele, né? Eu sei que todo mundo sonha em receber 1% ao mês, mas esse 1% às vezes é até difícil de conseguir, não vai ser sempre que a gente vai conseguir, né? E essa faixa que ele está pagando aqui é muito interessante, pelo menos eu considero muito interessante, né? 0,84 aí ao mês, né? Quase 10% nos últimos 12 meses. O segundo fundo que eu quero mostrar aqui para vocês é o SNEL 11, que é de energias limpas, né? A cotação dele aí está mais ou menos na faixa de 9,30, ele está até um pouco acima do seu valor patrimonial, mas vem pagando bons dividendos, há uma projeção muito boa em cima desse fundo. É um fundo que não está há muito tempo no mercado, ele ainda está fazendo alguns investimentos, né? Ele não tem todos os investimentos dele rodando ali, já gerando a renda, né? Então esse é um ponto de atenção. Não tem tantos cotistas ainda. Mas, assim, é um fundo que eu acredito que vale a pena o estudo, tá? Tá pagando aí um yield de mais de 1% ao mês. Então vocês estão vendo aí, quem quiser, leiam os relatórios, tá? Quem tiver interesse, leiam os relatórios. Não vão apenas por dicas de YouTube, de TikTok, de Instagram, nem nada. Leiam sempre os relatórios de qualquer investimento que você vai fazer, seja de fundo imobiliário ou de ações. Ele está voltado para energias limpas, né, e renováveis.
Então, o fundo por si ele já tem aí uma característica bem legal, pelo menos eu considero isso legal, né? Já está voltado para uma área muito interessante. Mas todo mundo quer saber de dinheiro, né? Então a gente vai aqui, ó, o investimento projeta uma rentabilidade de 20% ao ano conforme estudo de viabilidade, né? Obviamente que isso é um estudo, é uma projeção, pode dar certo, pode dar errado, isso aqui é renda variável, a gente nunca sabe, né? Não vou ler o relatório inteiro aí para vocês, né? Porque quem quiser, eu gosto de repetir isso, quem quiser investir, vai lá e lê o relatório. 25 páginas, não faz sentido eu ficar lendo aqui isso tudo para vocês, né? Eu só trouxe aqui um ponto que eu achei legal de passar, que é em relação às alocações. Vocês podem ver aí que ele já tem muitos projetos, né? Tem aí alguns em operação, outros estão em fase de conexão, e aqui ele já tem outros projetos em negociação. Então, assim, é um fundo que tem tudo para crescer, né? Vamos torcer para dar certo. O terceiro fundo que eu quero falar aqui com vocês não é bem um fundo imobiliário, mas um FIAGRO, o SNAG 11. Ele também é um fundo da Suno e eu gosto muito dele, de todos os FIAGROS, é o único que eu tenho, eu mantenho ele na minha carteira ainda. Inclusive, eu não mencionei, mas o SNEL também eu tenho na minha carteira. Eu tenho esses dois, tanto o SNEL como o SNAG. E nos últimos meses ele vem oscilando meio que nessa faixa, 9,99, 10, 10 em 1, 10 e 2. Eu considero um valor bem interessante, que está basicamente em cima do seu PVP, né, o valor patrimonial. 12% de yield ao ano, não tem como alguém reclamar disso, né, galera? 1% ao mês é o sonho de todo mundo. Os dividendos, eles estão praticamente estabilizados nos 10 centavos, tá? Ele estava pagando até um pouquinho mais de 10 centavos, aí teve a queda na Selic, como eu mencionei, né? Obviamente que isso influencia, olha só, ele ficou pagando muito tempo um bom valor. Vale a pena vocês sempre olharem também essas taxas de administração, se vocês acreditam que vale a pena ou não, porque alguns fundos têm taxa de performance e outros não. Se eu não me engano, o SNEL tem e o SNAG não tem, né? Então, assim, para quem tem interesse nisso, quem acha que isso é uma informação relevante, né, também vale a pena ficar atento a isso, né? Mas eu queria mostrar aqui para vocês, olha só, o relatório, que legal, em relação à exposição. Também não vou ficar lendo o relatório inteiro, né? São 28 páginas, quem quiser investir, vai lá, dá uma lida no relatório, né? Tem muita informação importante. Esse fundo, ele está especialmente voltado à linha de crédito. Ele tem imóveis também, mas o grosso dele é em linhas de crédito, né? E aqui a gente tem a exposição dele, né? Vocês podem ver aí, ó, que basicamente a exposição dele está em crédito, só uma parte aí que está em imóvel, né? Uma parte pequena está em imóvel, mais abaixo aqui a gente vê exposição por devedor, né? Então são muitas pessoas. E outra coisa que eu acho legal também é essa exposição de localização, né? Ele está em diversos estados do país. Então, se um estado tiver um problema ali com chuva, com seca, né, dificilmente vai afetar drasticamente o fundo. Pode ser realmente que afete, mas não a ponto do fundo zerar. E o último fundo que eu quero falar aqui para vocês é o BCFF. É um fundo de fundos que eu acho bem interessante a estrutura de fundos, porque somente ele já investe em diversos fundos. Então, somente ele já diversifica para você. Você não precisa ficar escolhendo aí 5, 10, 15 fundos para sua carteira. Você compra um e já fica bem diversificado, né? A grande questão é pagar taxa, porque basicamente você vai pagar 2 taxas aí todo mês, mas o preço de uma certa forma já reflete sobre isso, né? E vocês podem ver que está numa cota aí de 8,60 e o valor patrimonial está em 0,90. Então, esses fundos de fundos é sempre interessante a gente comprar abaixo do valor patrimonial, né? Justamente por causa dessa questão aí das taxas, porque a gente acaba meio que pagando 2 vezes, né? Mas eu gosto do BCFF. Eu não tenho ele na minha carteira, tá? Tá pagando um bom yield, 0,8 por mês, né? Igual eu comentei para vocês, todo mundo quer ganhar 1% sempre, mas 0,8 é um bom dividendo, não tem como negar isso. Especialmente por ser livre de imposto de renda, né, gente? Quase 10% ao ano. Poxa, não tem como falar que isso é ruim. Imagina só, com R$8 você pode começar a investir, né? É o preço de uma long neck que a gente paga às vezes num espetinho, é o preço de um espetinho. Olha só que bizarro, né? E todo mundo acha que o mundo dos investimentos é extremamente complexo. É lógico que se você comprar uma cota, não vai mudar sua vida. Mas se você comprar 1, 2 cotas, todo mês você vai fazendo isso, com o tempo, né? Alguma coisa você vai acumular com o passar dos anos. Mais um relatório aqui que, obviamente, eu não vou ler para vocês, né? Quem quiser dar uma analisada lá, 11 páginas só, bem legalzinho, né? Como eu mencionei, todos os relatórios têm informações
bem interessantes, que vale a pena para o cotista ou para quem deseja ser cotista dar uma olhada. Eu só queria destacar isso aqui, o portfólio dele, olha só, o top 20 investimentos. Então, com um fundo, você já vai estar investindo em dezenas de fundos, né? Tantos fundos de papel, CRIs, né? Aqui fundos comerciais, logística, hotelaria, shopping. Olha como que você já vai estar diversificado com apenas R$8, né? Você já vai estar investindo em diversos ativos. Então é isso que eu queria passar para vocês, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, compartilha, me ajuda a crescer, porque eu vou gravar cada vez mais aqui para vocês compartilhando um pouco do meu conhecimento. Então é isso, até o próximo.